Olá, você já usou o ChatGPT alguma vez? Se não usou, você não sabe o que está perdendo. O ChatGPT atualmente tem sido a base de todos os comentários em diversas rodas de assunto. Mas, basicamente, o que é o ChatGPT? É um tipo de linguagem chamada LLM, que basicamente é a abreviação de Large Language Model, ou seja, é um conjunto de inteligência artificial treinado num grande conjunto de vocabulário para poder produzir respostas automáticas e de uma maneira muito semelhante à forma de comunicação que nós os humanos utilizamos. O ChatGPT ele pertence à empresa OpenAI, que é uma empresa comercial que permite que você esteja utilizando ele, pelo menos nas versões free, seria a versão 3.5, embora ele já tenha uma versão mais atual, que seria a versão 4, que é uma versão paga, que permite que você faça pesquisas, consiga criar programas, criar histórias de uma maneira muito dinâmica. Assim como nós temos o ChatGPT, nós temos o Bard, que é a versão Google, temos também outro programa, que é o que eu vou estar apresentando para vocês, que se chama Llama, que foi criado pela empresa Meta, que é a dona do Facebook. No caso, nós temos diversas linguagens, todas elas basicamente funcionam no ambiente web. Você se conecta, por exemplo, aqui, eu estou conectado, faço uma pergunta e ele vai me trazer uma resposta. Essa resposta ela pode ter mais ou menos caracteres. Mas e se você pudesse estar rodando o ChatGPT dentro da sua máquina? Bom, lamento dizer que no caso do ChatGPT, isso vai ser um pouco inviável, porque esse é um programa fechado. Mas no caso do Llama, que eu estarei apresentando agora para vocês, que foi disponibilizado gratuitamente pelo Meta, isso é possível. Então você pode estar rodando dentro da sua máquina, sem ser cobrado por nada. E é isso que eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo, como baixar, instalar e configurar adequadamente para que você consiga rodar as suas pesquisas no seu próprio computador. Bom, antes de prosseguir, eu peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Se esse vídeo ele for importante para você, que você dê um like e que continue curtindo o nosso canal. Eu vou estar trazendo outras novidades, outros vídeos a respeito de inteligência artificial. O próximo nós estaremos falando sobre o Stable Diffusion, para que você possa instalar na sua máquina e não precise estar pagando, por exemplo, para comunidades como Midjourney, entre outros, para poder estar gerando a imagem que você gostaria. Bom, mas vamos falar aqui do nosso assunto de hoje, que basicamente é o Llama, que é essa versão de comunicação LLM, de uma rede LLM, que pode estar sendo rodada localmente no seu computador. Bom, antes de iniciar, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Para que você possa estar rodando o Llama dentro do seu computador, vai ser necessário que você tenha uma máquina com uma certa potência. No meu caso aqui, o meu computador, ele é um i7 de 11ª geração. Eu tenho 16 GB de memória RAM e tenho uma placa da NVIDIA RTX 3070. Essa placa da NVIDIA, ela possui o equivalente a 8 GB de memória RAM de vídeo. No caso, nós podemos estar rodando em cima da memória do computador, memória RAM normal, ou em cima da memória de vídeo. É aconselhável que você use a sua placa de vídeo, a sua GPU, para que ele possa processar de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, e não acabe prejudicando no critério da utilização da sua memória RAM, que você pode estar utilizando para outros efeitos, outras necessidades. Cada uma das versões do Llama, ele vai exigir uma determinada quantidade de memória que eu vou estar explicando para vocês. Mas no caso aqui, com esse meu 8 GB de memória RAM, eu consigo estar rodando de uma maneira perfeita essa versão 7B. Mas de acordo com a Meta, o valor mínimo de memória RAM de vídeo, né, da sua GPU tem que ser 6 GB. Abaixo disso,
você vai ter perda na performance, ele vai demorar um pouco mais para processar e dependendo da situação não vai nem compensar você estar rodando no seu computador. Então lamento muito, a primeira coisa que você vai ter que ter é um computador bom. Se você não tiver, você vai ter que investir em memória. Obviamente que não dá para, se você tiver um notebook, para poder trocar a sua placa de vídeo, então você vai ter que investir em memória RAM do seu computador para que você possa estar aumentando a capacidade dela. No meu caso, eu estou com 16 GB, mas eu não estou utilizando nenhum GB dessa minha memória RAM do computador. Eu estou trabalhando completamente com a minha GPU. Eu vou mostrar para vocês conforme eu for abrir aqui o programa, né, o Llama 7B, para mostrar para vocês. Bom, primeiramente, também, por que eu estou mostrando esse vídeo, criando esse vídeo? Na realidade, eu consegui, há 2 dias atrás, instalar e configurar de uma maneira correta esse Llama dentro do meu computador. Eu demorei 3 dias no total para encontrar uma forma de fazer isso, de uma forma que funcionasse, obviamente, e também ficasse a resposta em uma velocidade adequada. No primeiro momento, demorei para conseguir instalar, depois eu consegui instalar, mas ele estava rodando uma velocidade extremamente lenta. Então, para você ter uma ideia, uma pergunta qualquer que eu fizesse, ele estava demandando entre 45 minutos até 1h30. E eu consegui, depois de 3 dias, fazer a instalação de uma forma muito simples, fácil, tanto é que você não vai precisar saber programar, e também ela consegue rodar numa velocidade adequada. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre o Llama, tá? Aqui eu estou na comunidade do Hugging Face, onde o Llama ele vai ser disponibilizado. Por que Llama 2? Porque é a versão 2 dessa rede treinada, ok? Dessa LLM. O Llama na versão 1 ele foi lançado alguns meses atrás e há aproximadamente 2 semanas o Meta disponibilizou o Llama 2. Mas antes de você poder baixar aqui pelo Hugging Face ou mesmo pelo Bitbucket, que é um outro local que você também pode estar, Bitbucket não, pelo GitHub, onde você pode estar fazendo a clonagem de todos os pacotes necessários, você vai ter que ter a autorização da Meta para poder estar utilizando. Então aqui, necessariamente, nós vamos ter que acessar aqui o site da Meta, que é esse site aqui. Eu vou deixar o link disponível para vocês. Você vai se cadastrar e você vai pedir a autorização. Você vai falar, eu sou estudante, é para uma pesquisa, algo assim do tipo, e entre 1 a 2 dias eles vão mandar no seu e-mail um código que vai te permitir você estar baixando esse programa. Mesmo aqui nessa comunidade do Hugging Face, para quem não sabe, o Hugging Face é uma grande comunidade voltada para inteligência artificial, vai ser necessário que você tenha essa autorização para baixar. Se você não tiver, na hora que você entrar aqui, ele não vai deixar você baixar, porque ele não vai mostrar o modelo. Bom, vamos entender aqui um pouco mais sobre o Llama. Eu tenho 3 versões na versão 2, o 7B, o 13B e o 70B. O B quer dizer bilhões de parâmetros, então o 7B ele possui 7 bilhões de parâmetros, o 13B 13 bilhões e o 70B 70 bilhões. Obviamente que o 70B é um modelo muito mais robusto que o 7B. Só que para eu rodar esse 70B, a quantidade mínima de memória RAM aconselhável é de 24 GB. No meu caso, é algo totalmente inviável, pelo menos nesse momento, com 16. Eu teria que estar rodando na memória do computador, nem mais a minha GPU vai funcionar. O 13B, a quantidade de memória RAM aconselhável são 10 GB. Eu ainda vou fazer esse teste, obviamente, na minha GPU, e eu acredito que a velocidade de resposta ela vai cair, obviamente, mas talvez eu ainda consiga rodar o 13B. Mas o 7B está rodando pianinho. Ah, mas qual a vantagem de rodar o 13B ao invés do 7B? Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Mas essa é a primeira informação. Quando eu vou clicar aqui nos modelos, só para ficar um pouco mais claro para vocês, eu tenho o modelo, o Llama 2, Llama 2 HF, Llama 2 Chat e Llama 2 Chat HF. O Llama 2 é uma versão simplificada, Llama 2 HF ele consegue rodar de uma maneira mais dinâmica na sua máquina, você não vai precisar de tanta memória. O Llama 2 Chat é uma versão que é mais voltada para você, como se você estivesse se comunicando como se fosse um chat com o seu programa. E o Llama 2 Chat HF, ele traz os 2 pacotes numa só instalação, ok? Então essa daqui, quando você quiser o pacote completo, é a mais aconselhada. Contudo,
esse pacote aqui, ele vai ser muito maior do que os anteriores. Então, por exemplo, aqui eu vou ter aproximadamente 13 GB no total, para o 7B, aliás, não para o 70B. O 70B, nessa versão aqui, Chat HF, dá aproximadamente 290 GB, que você vai precisar de espaço na sua máquina. Então, lembre-se, outra coisa, você também vai ter que ter espaço dentro do seu HD. Para o 7B, nessas versões aqui, ele tem os pacotes com 13 GB. Já na versão Llama 2 Chat HF, a versão final é de 25 GB. Então, no mínimo, você vai precisar de 25 GB só para instalar esse modelo. Fora outros pacotes de outros programas que vai ser necessário também estar fazendo download para que ele possa rodar. Então, calcula aqui para o 7B, nessa versão Chat HF, pelo menos 30 GB disponível para você fazer a instalação. Bom, vamos clicar aqui nesse link. Aqui eu vou ter algumas informações sobre a parte de treinamento e etc. Você pode estar lendo, não tem nada assim muito importante. A parte mais interessante é esta aqui, onde nós temos a diferença dos modelos. Temos o Llama 1 até o Llama 2. Então, o Llama 1, na versão 7B, só que Llama 1, ele possuía 46,2% de todo o conhecimento mundial, ok? E ele tinha uma compreensão de leitura de 58,5%. Já nessa versão 2 do Llama, nós temos 48,9% de todo o conhecimento mundial, e olha, conhecimento pra caramba, com uma compreensão de leitura de 61,3%, ou seja, esse modelo ele está aprimorado. Já a versão 7B, olha só que interessante, possui 63,6% de todo o conhecimento mundial, com uma compreensão que nós podemos arredondar aqui de 69,5%. Ou seja, é um modelo muito preciso. Só que ainda dá para você melhorar, dá para você treinar ainda mais essa rede e tornar as respostas muito mais precisas e dinâmicas. A mesma coisa que o ChatGPT faz. Eles lançaram o modelo, você entra lá, responde, faz as perguntas, pega as respostas, as que são adequadas você mantém, as que não são você fala que não é, e assim você vai treinando o seu modelo para que ele fique cada vez mais preciso. Nesse caso aqui, ele está te entregando um modelo robusto, então é necessário você fazer algum treino, está utilizando ele para poder estar desenvolvendo. No nosso caso aqui, como é essa versão do Llama 7B, nós vamos ter aqui aproximadamente 50% do conhecimento mundial, né, com uma compreensão adequada aqui de 61,3%, que é o que nos interessa. Mas como que eu vou baixar esse meu modelo? Bom, duas formas. Se você tiver aqui uma conta no Hugging Face, você pode estar utilizando. Se não tiver, eu aconselho que você faça. Eu vou deixar aqui também o link do Hugging Face. Basicamente, você vai vir aqui em Files and Versions e você vai estar baixando cada um desses arquivos para o seu computador. Então, repare aqui, ó, tem 2 arquivos, cada um deles com aproximadamente 10 GB e mais 2 aqui, cada um com 3,5 GB. Por isso que eu falei que nós temos aqui 25 GB aproximadamente. No caso, vamos supor aí 26 GB e uns quebrados, ok? Como que eu faço para baixar de outras formas? Uma outra forma para você poder baixar é através do Git Clone, porque você vai ter esse pacote também disponível no GitHub. Ou então você pode estar utilizando, no caso do software, ele permite que você coloque o nome do modelo, que eu vou mostrar logo para vocês. Você só linka com a versão do Hugging Face e ele vai baixar o modelo para vocês. Tá? Mas, como eu falei, você precisa ter essa autorização na meta para poder estar utilizando. Aqui, como eu falei para vocês, é a requisição para você solicitar essa permissão de uso. E outro ponto importante, como que nós vamos estar instalando essa versão do Llama 2? Repare que os pacotes aqui, eu não tenho nenhum arquivo que seja exe, que seja executável. No caso, nós vamos baixar, que é um pacote de treinamento, e vamos ter que utilizar um programa específico que vai me permitir rodar ele de fundo, quase como se fosse um servidor de web rodando diretamente na sua máquina, ok? Então, aqui eu vou deixar o link, essa comunidade aqui dentro do GitHub, ele vai me trazer esses pacotes que vão ser necessários estarmos fazendo download para instalar na nossa máquina. É uma coisa muito simples. Você vai vir nesse link aqui, você vai clicar aqui em Code, vai clicar em Download Zip,
ele vai abaixar para você, você vai clicar para abrir, você vai vir aqui em Extract to, vai dar o diretório que você quer extrair e vai dar um OK, perfeito? Vou fechar aqui, vou vir aqui na minha pasta de downloads, então aqui eu tenho a pasta que foi baixada, é One Click Installers, vou entrar nela, vou ter aqui uma outra pasta chamada One Click Installers, dentro dela eu vou ter aqueles arquivos que eu acabei de mostrar para vocês. O que eu vou fazer necessariamente? Eu vou vir aqui, eu vou pegar só essa subpasta, não preciso de ter esse conjunto de pastas e sobrepastas, eu vou dar um Ctrl X, vou vir aqui no C, quanto mais próximo do meu diretório raiz, melhor. Aqui eu já tenho uma pasta chamada LLMs, eu vou clicar nela e vou dar um Ctrl V, ok? Eu já tenho a pasta que eu vou usar, que é essa aqui no Oba. Eu só vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer, mas eu não vou estar utilizando. Bom, aqui, eu vou só deletar isso aqui, eu vou clicar, vou dar um nome mais simples possível, vou até repetir o que eu acabei de apagar, Web UI, vou colocar em maiúsculo, aliás, vou dar um Enter, vou entrar agora na minha pasta e vou clicar aqui em Install, ok? Aqui você tem algumas instruções, você também pode estar lendo, ele vai descrever o que você pode fazer, passo a passo, etc. Mas basicamente você vai vir aqui em Install, ele vai pedir para você apertar qualquer tecla para continuar, vou apertar aqui o Enter, ele vai detectar as placas de vídeo, ou no caso do meu computador, uma placa de vídeo que é da NVIDIA, ou eu posso estar optando em utilizar a GPU ou estar utilizando a memória do meu próprio computador. Eu não aconselho você utilizar a opção B. No meu caso, eu digito a letra A, dou um Enter e ele vai baixar para você automaticamente todos os programas necessários. E ele vai estar rodando diretamente dentro dessa pasta, porque ele está utilizando isso aqui no padrão Docker. Nesse caso, ele vai baixar, ele vai ficar limitado como se fosse uma Venv, e você vai poder estar utilizando de uma maneira muito tranquila, sem necessariamente estar tendo que utilizar command install ou comando pip install na sua máquina, tá? Eu não vou mostrar para vocês porque eu já fiz o download disso, já está funcionando, não vou fazer de novo e acaba demorando um certo tempo. Mas basicamente você vai fazer isso aqui e vai dar um Enter, ok? Outra coisa necessária é você entrar aqui no Download Model e baixar o modelo. Da mesma forma que está aqui nas instruções que eu falei aqui para vocês. Para baixar o modelo, a primeira coisa que você vai ter que ter é o link. Então você vai voltar aqui no Hugging Face, vai clicar aqui nesse ícone, copy model name, de clipboard, ele vai copiar. Você vai clicar aqui em Download Model, vai dar um Ctrl V nesse nome e ele vai baixar para você esse modelo, ok? Outra forma, como eu falei para vocês, é você estar entrando no Hugging Face, baixando arquivo por arquivo, ou então você está fazendo um clone de todos os pacotes que vão estar disponíveis no GitHub, ok? Bom, feito isso, nós já estamos quase com tudo finalizado a respeito dessa nossa instalação, tá? Mas uma vez que você fez o download do modelo, no caso aqui, uma vez que ele está instalado, se você fizer por esse download model, ele já vai colocar para você na pasta de modelo. Se você fizer o download diretamente pelo Hugging Face, ou se você tiver feito o Git clone, vai ser necessário você entrar aqui nessa pasta. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu já tenho nesse New Oba essa versão do WebUI, só que com outro nome. Tá? Vou até apagar aqui, porque eu não vou mais usar. Então eu vou entrar aqui na pasta que eu criei. Ele vai criar essa outra subpasta, Text Generation WebUI. Eu vou entrar nela. E aqui eu vou ter diversas subpastas. Eu vou entrar aqui na pasta Models e vou colar aqui o modelo que eu acabei de baixar. Então, no caso, repare, eu tenho 4 modelos, o Llama 2 na versão 13B, HF, o Llama 7B, ele também é a versão HF, só que aqui eu mudei o nome, ok? E eu tenho mais outros 2 modelos que depois eu vou estar mostrando para vocês, mas vamos nos concentrar aqui nesse Llama 7B. Uma vez que eu coloquei ele aqui, beleza, ele já vai reconhecer na hora que eu iniciar
o meu programa. Como que eu inicio? Olha só que simples. Você vai vir aqui, você vai clicar aqui em Web UI, vai dar 2 cliques, ele vai startar esse Web UI e vai criar para você um link de servidor. Já está iniciando. Pronto, com esse link aqui, eu vou apertar a tecla Ctrl do meu computador e vou clicar nele. Pronto, ele já abriu esse Web UI nesse meu endereço de servidor. Eu também podia ter copiado, colado aqui e seria a mesma coisa, ok? Bom, aqui é o, como que eu posso dizer? É o servidor que eu vou estar utilizando para poder rodar o Llama na versão 7B. Como que eu vou fazer isso? Bom, agora é uma parte muito importante. Peço que você preste muita atenção. Se a configuração não for feita da maneira adequada, você vai ter problemas, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é entrar aqui em Model. Uma vez que você colocou o modelo, ele tem que aparecer aqui para você, nessa lista. Se ele não aparecer, você vai clicar nesse botão aqui de Refresh, vai esperar alguns segundos ou minutos, dependendo do seu computador, aí depois ele vai aparecer aqui o modelo. Você vai clicar no modelo que você quer utilizar e ele vai aparecer aqui como disponível. Aqui no caso, por padrão, ele utiliza 7 GB de memória. Aliás, 6 GB de memória. Mas eu quero utilizar toda a memória da minha GPU para que ele fique mais rápido. Então, eu vou colocar no máximo. Aqui eu vou manter bfloat 16, FP4. É importante aqui que ele esteja em BF16 para que ele utilize a memória da sua GPU. Porque se estiver aqui na CPU, ele vai rodar da sua memória RAM. Uma observação, não faça isso, tá? Colocar a CPU e mais o BF16. Eu vou particionar entre as duas memórias. Você pode até fazer, ele vai ficar mais devagar. Porque as velocidades são diferentes, ele não vai conseguir interpretar, vai ficar esperando a resposta de uma memória para outra, e isso vai atrasar muito o seu tempo de resposta. Acredite em mim, porque eu fiz essa besteira e me arrependi. Outro item que eu vou selecionar aqui é Load in 4 bits. Por quê? Eu vou acelerar o tempo de resposta. Perfeito? Então, com isso aqui selecionado, o Model Loader, eu tenho alguns modelos, eu já testei com alguns outros, eles não funcionaram. Eu vou tentar entender e resolver, tá? Mas nesse primeiro momento nós vamos estar utilizando o Model Loader Transformers. Feito isso, eu vou vir aqui e vou clicar em Download. Ele vai baixar o meu modelo. Aqui ele já deu um pequeno problema, vamos entender o porquê. Ele está dando um problema que ele está falando o index da string está fora do range total. Bom, ele não tinha dado isso, pelo menos ontem quando eu tinha terminado de fazer essa instalação. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um load, ele vai apagar o modelo, eu vou tentar carregar novamente. Ele está carregando o modelo. Vamos aguardar. Se você reparar, o meu computador ele começou a fazer um pouco mais de barulho por causa das ventoinhas. Isso é normal, porque eu já estou começando a utilizar a minha GPU. Vou vir agora em Parameters. Aqui eu tenho os presets de geração. Normalmente, por padrão, ele vem com esse intelecto divino. Eu criei aqui um preset, que eu chamei de My Preset. A única diferença aqui, coloquei Temperature em 0.7, que eu li em alguns fóruns que era o valor mais indicado. E também modifiquei aqui o valor da penalidade de repetição para 1.09. Eu achei que foi até rápido, mas eu preciso testar e configurar alguns outros parâmetros para te dar uma resposta para validar ou não se isso é verdadeiro ou é apenas uma impressão minha, tá? É a única coisa que eu fiz aqui. Outro ponto importante, que eu vou mostrar aqui para você no primeiro momento, eu vou utilizar aqui Max New Tokens de 200. Tá? Isso aqui é um outro ponto importante que também está dando problema. Eu vou manter, nesse primeiro momento, o valor de 200. E o resto, eu vou deixar configurado da forma como ele está, ok? Vou vir aqui em Chat Settings. Aqui eu posso dar um avatar.
para representar tanto eu, como estou me comunicando com a máquina, como um avatar para a máquina. Aqui só por brincadeira, eu abaixei aqui a foto do Tony Stark e chamei aqui a minha máquina de Jarvis. Até vou colocar aqui o nome, Stark. Ele fica disponível para você poder estar utilizando. Aqui é só algo bem simples, não vai influir no processamento. E aqui nós vamos para o Text Generation. Repare aqui, ele já trouxe o histórico de algumas perguntas que eu havia feito para ele. Eu vou deletar a história. Posso agora começar a fazer algumas perguntas. No caso, observe bem que essa rede ela foi treinada apenas em inglês, então eu posso fazer perguntas em português, mas as respostas vão ser todas em inglês. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta em inglês. Vou pedir para me explicar as 3 leis da termodinâmica. Repare, ele começou a escrever. Então, tenho a lei 0, a lei 1 e a lei 2. A lei 1 é a mais comum, todo mundo deve conhecer, que é que a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas pode mudar de uma forma para outra. É uma coisa muito importante você também notar que nem toda a informação que você vai obter ela está correta. Então é bom você ter uma noção daquilo que você está procurando para você saber se está correto ou não e aí corrigir a sua inteligência artificial. Não dá para confiar cegamente. Se você tiver dúvida, você pode até verificar essa mesma pergunta em outra rede, no caso aqui, por exemplo, o ChatGPT. Vou pegar aqui a mesma pergunta. Vou colocar aqui no ChatGPT e vou mandar ele gerar. Repara que o ChatGPT, como nós estamos rodando não localmente, a velocidade de resposta é muito superior à que vai ser gerada aqui na nossa máquina. Mas se você tiver uma quantidade adequada de memória RAM, ou uma CPU, ou várias, tem pessoas que têm mais de uma GPU na sua máquina, né? Essa velocidade ela vai ser, obviamente, melhorada, otimizada. Voltando aqui, um ponto importante para você ver essa questão de velocidade, eu vou clicar aqui, né, nesse comando, nesse prompt. Repare que ele gerou a resposta em 24,89 segundos e ele me respondeu a 8 tokens por segundo, que é uma velocidade excelente para esse meu computador, que, como eu te falei, ele... Para rodar jogos, etc., é uma máquina boa, essa velocidade ela está excelente. Eu estou conseguindo resposta entre 5.5 até 9.5 tokens por segundo, dependendo da pergunta que eu faço. Na primeira vez que eu instalei a máquina, para você ter uma ideia, ele estava me respondendo a 0.02 tokens, cheguei até 0.5 tokens, que era muito devagar, e depois que eu consegui instalar da forma correta e fazer a configuração, eu obtive essa velocidade máxima aqui. Para quem não sabe o que é o token ele vai representar caracteres, letras, palavras dentro daquilo que você está procurando. Então, por exemplo, o token ele pode ser, numa frase, as palavras, mais os espaços e mais a vírgula e o ponto. Então, ele é muito mais do que uma simples palavra de resposta. Ele vai representar um conjunto de caracteres muito maior. No caso, também é muito importante você saber e lembrar que, como você está rodando localmente, a memória aqui do computador, que ele vai guardar do histórico de tudo que você já pesquisou, que se você fizer uma pergunta baseada lá atrás em algo que você já perguntou, é muito provável que ela vai perder. Por quê? Ela não vai guardar toda essa informação como ocorre, por exemplo, no ChatGPT. Ah, mas como eu sei a quantidade de palavras que vão ser guardadas? Aqui, no caso, nós vamos vir aqui em Parameters, Max 1000 tokens, no meu caso eu tenho 200, mas eu poderia estar colocando uma quantidade muito maior. Mas repare, vou mostrar aqui para vocês um erro. Eu vou colocar aqui a quantidade máxima, 4096 tokens, ou seja, a memória dela foi expandida. Eu vou vir aqui em Text Generation, vou fazer agora uma pergunta em português. Eu vou pedir para me explicar a teoria da relatividade.
dar só um Enter, não vou nem clicar em Generate. Repare, ele criou aqui o ícone como se ele estivesse pronto para me responder e não me respondeu nada. E se eu vier aqui agora, eu gerei um erro de exceção, onde ele me respondeu que demorou para gerar a resposta em 0,52 segundos e a resposta, a velocidade foi de 0 tokens por segundo, ou seja, não me respondeu nada. Ele vai ficar aqui e você vai ficar perdido sem entender o porquê. Aqui eu vou apagar essa última pergunta, eu vou voltar aqui em Parameters e vou configurar para um valor um pouco menor. Ontem eu consegui com 1.600 estar rodando. Eu vou tentar agora com 2.000, só para fazer um teste. 2025. Vou colocar a mesma pergunta. Repara, agora já conseguiu me responder com um valor um pouco, quase metade da memória total que você tem disponível, e ele vai começar a gerar para mim. Agora, olha só que interessante. Hey man, eu escutei que você está interessado em física. Pode explicar a teoria da relatividade para mim? Aí ele está dizendo que, ok, cara, a teoria da relatividade é uma ideia louca de espaço e tempo que estão conectados. Eles estão, é uma coisa junta, que não pode ser separada, é tudo a mesma coisa. É a resposta que eu queria? Obviamente, não. Vou tentar pedir para ele me explicar de uma forma científica. Ele está utilizando aqui a resposta e repare que ele está colocando como se fosse uma entonação na resposta. É algo até interessante de estar respondendo. Mas a resposta não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Vou voltar aqui no meu parâmetro. Em vez de colocar 2025, vou tentar reduzir aqui para 1483. Eu vou novamente apagar essa pergunta e vou perguntar novamente. Agora ele está trazendo de uma maneira científica o que eu gostaria que ele me respondesse. Como você pode observar, esses parâmetros eles são essenciais. Você pode ter uma resposta mais precisa, menos precisa, etc. Ah, mas como eu vou saber entender cada um desses parâmetros? Bom, se você vier aqui em Parameters e clicar aqui embaixo em Learn More, você vai ter uma descrição. Mas só para finalizar, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos colocar a inteligência divina. Intelecto divino. Aqui, o máximo do tokens, eu estou mantendo esse 1483. Não estou mudando nada aqui. E vou voltar aqui em Text Generation. Vou pedir, fazer mais uma pergunta. Vou pedir para ele explicar as leis de Ohm que estão voltadas aí para a resistência elétrica. Repare, ele está gerando a resposta, está muito próximo daquelas respostas que eu obtive utilizando o meu próprio preset. A velocidade de resposta aqui ele foi gerada em 20,77 segundos, está gerando a resposta 9 tokens por segundo. Repara que ele demorou um pouco mais nesse caso, para gerar a resposta, mas a velocidade, aliás, estou fazendo uma comparação errada, ela demorou aqui um pouco mais, foi 33,11 segundos, e a resposta foi gerada a uma velocidade de 8,64 tokens por segundo. Vou pedir só mais uma coisa aqui, só para a gente finalizar. História de ficção científica.
colocar inspirada em Júlio Verne. Ele está gerando aqui para mim. No final, ele vai mostrar o tempo de resposta mais a quantidade de tokens. E lembrando que isso aqui, essas suas pesquisas, elas vão ficar aí armazenadas no histórico. Mesmo que você desligue e reinicie a máquina, ela vai estar disponível para você. Assim como o ChatGPT e o Bard, as histórias elas não são longas, infelizmente. Isso é algo que eu espero que nas próximas versões seja modificado. Bom, mas eu espero que você tenha gostado, tenha curtido esse vídeo, e eu vou trazer mais informações conforme eu for explorando e descobrindo mais sobre os critérios aqui de parâmetros e inclusive outras bibliotecas para poder estar demonstrando a questão da velocidade e da eficiência. E não perca o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês também de uma forma bem simples como você vai instalar o Stable Diffusion na sua máquina para que você possa estar gerando imagens incríveis sem ter que pagar nada para ninguém. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais e um grande abraço. O Stable Diffusion é uma ferramenta excelente para que você possa criar as suas imagens. Vou mostrar nesse vídeo como que você pode estar baixando, instalando e configurando para gerar imagens incríveis e totalmente de graça no seu computador.